Na questão 9, a gente tem que obter os pontos de máximo ou de mínimo, quando eles existirem, das funções que estão dispostas, e depois classificá-los a partir do teste da derivada segunda. Quando eu falo de máximo e de mínimo, eu estou falando de pontos críticos. E para utilizar o teste da derivada segunda, a gente tem duas estruturas, basicamente. A gente vai obter a função derivada segunda e substituir nela esse ponto C aqui, que é o ponto crítico, ou os pontos críticos, se tiver mais de um. E a partir disso a gente vai concluir o quê? Se esse valor for positivo, a gente está lidando com o mínimo. Se esse valor for negativo, a gente está lidando com o máximo relativo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa questão. Então, a função derivada primeira do item A é o seguinte: a derivada do primeiro termo é igual a 6, a derivada do segundo termo é igual a menos 2x. Para encontrar os pontos críticos, a gente iguala a zero. Então, a gente vai ter 6 menos 2x igual a zero. E o que soluciona essa equação é x igual a 3, que é o nosso ponto crítico ou candidato a máximo ou a mínimo. Para fazer o teste, a derivada segunda, a gente tem que obter primeiro a derivada segunda. Então, a derivada da segunda é a derivada da função derivada primeira, então a derivada do primeiro termo é zero e a derivada do segundo termo é menos 2. Então, como é uma função constante, independente do valor que eu substitua x, vou fazer aqui f duas linhas de 3, a gente sempre vai obter um valor negativo, o que implica dizer que x igual a 3 é ponto de máximo. Então, essa função tem apenas um único ponto crítico e ele é classificado como um ponto de máximo. E se a gente bem observar, a gente está lidando aqui com uma funçãozinha quadrática, então é exatamente isso que a gente espera dela. No item B, a gente vai primeiro fazer a função derivada primeira. Então, a gente desce o expoente, subtrai 1 do expoente, então fica menos 3x ao quadrado dividido por 3. A derivada do segundo termo é 4, a derivada do último termo é 0. Só reorganizando aqui, 3 dividido por 3 é 1. Então, a gente tem que a nossa função derivada primeira é igual a menos x ao quadrado mais 4. Então, a gente vai igualar essa função a zero para a gente obter os pontos críticos. Então, a gente tem menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Menos x ao quadrado é igual a menos 4. Isso implica dizer que x é igual a mais ou menos 2. Então, a gente tem dois pontos críticos. A gente tem x igual a 2 e x igual a menos 2. Vou deixar aqui eles destacados para a gente fazer o teste da derivada segunda para extremos relativos. Então, a função derivada segunda é a derivada da nossa função derivada primeira. Então, a função derivada segunda é menos 2x. Derivada do primeiro termo, menos 2x. A derivada do segundo termo, 0. Então, a gente tem função derivada segunda aqui, menos 2x. Vou repetir ela aqui. E agora eu vou substituir cada um dos pontos críticos. Então, aqui, para x igual a 2, a gente tem que o valor da função derivada segunda é menos 4, ou seja, é negativo, o que implica dizer que a gente está lidando com um ponto de máximo. E quando x é igual a menos 2, eu vou ter menos 2 que multiplica menos 2, eu vou ter que o valor da função derivada segunda para x igual a menos 2 é igual a mais 4, que é positivo,
e eu vou estar lidando com um ponto de mínimo relativo. Então, essa é a estrutura do teste, e assim a gente encerra essa questão.